Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Sinais de Fumaça. Ao vivo aqui pela Biosegredo TV, eu sou o Samuel. Hoje, uma exceção aqui no programa. Esse programa é apresentado por mim, Samuel, e pelo Denis Rojas. Hoje o Denis está fora de São Paulo, em alguns compromissos aí ligados a desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, aí, alguns treinamentos que ele está fazendo aí fora de São Paulo, mas semana que vem vai estar aqui ao vivo com a gente no programa Sinais de Fumaça, sempre transmitindo essas inspirações, essas dicas ou essas mensagens que correlacionam essa sabedoria nativa, sabedoria ancestral com o nosso cotidiano, né? Lembrando a você que você pode sempre mandar e-mail para a gente, para esse que está aparecendo na tela, que é sinaisdefumaça@globalmail.com, com suas sugestões, com as suas dicas, com tudo que você quer que a gente possa abordar, que a gente aborde aqui no programa ao vivo. E pode participar também aqui ao vivo via chat da TV. Hoje a gente vai estar entrevistando uma pessoa, que é a Mônica Von Koss, sobre um tema que é bem interessante, que é o feminino sagrado que está muito em voga atualmente. As pessoas estão buscando bastante esse conhecimento, essa forma de enxergar a vida, essa visão de mundo, né? Então a gente vai, hoje nesse programa, antes ainda de apresentar nosso convidado, queremos agradecer aí dois nossos patrocinadores que ajudam esse programa a chegar ao ar até você. A Imobiliárias Nosso Teto, né? Que é de Sumaré, interior de São Paulo, Imobiliárias Nosso Teto, lá na rua Dom Barreto, 1263, lá no centro de Sumaré. E também a pousada Bosque dos Beija-Flores, lá em São Tomé das Letras, que está também sempre ajudando a gente no patrocínio para chegar essas informações aí até você. Visite lá o site desses nossos parceiros aqui do programa, que será ótimo saber que você está desfrutando desses conhecimentos e dessa visão de mundo também que eles estudam e aprimoram a cada dia lá nos seus projetos e nos seus negócios. A gente vai falar ainda sobre eles no final do segundo bloco, um pouco mais sobre o trabalho que eles desenvolvem. Mas vamos aqui apresentar a Mônica Von Koss. Olha, vamos ensinar você a ter. Mônica Von Koss. Isso. Que é um nome alemão, não é isso? Alemão. Seja bem-vinda aqui, Mônica, tudo Obrigada. bem? A gente hoje fez assim uma coisa de trazer a Mônica, ela cancelou diversos compromissos para estar aqui com a gente no programa Sinais de Fumaça, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a história da Mônica, né? E como é que começou essa sua história, Mônica, em relação aos estudos e o contato com essas práticas xamânicas, essa relação com o xamanismo? A minha relação com o xamanismo, na verdade, é anterior ao meu estudo com o feminino. Sim. O xamanismo começou com a leitura de um texto numa revista que chamava O que os psicólogos devem aos feiticeiros. A Carminha Levi, que deve ser conhecida de todo mundo que trabalha com xamanismo. E eu achei que era interessante, tinha algo ali que me instigou. E eu entrei em contato com ela. E aí fiz iniciação com ela e estudei várias coisas, fiz terapia com ela. Então, aí começou o meu caminho do xamanismo. Eu já vinha de um trabalho com o budismo, então, num certo sentido, eu já estava buscando expansão de consciência. E aí eu fui entrando também nessa coisa xamânica. Uhum. Bem interessante você citar, porque a Mônica citou aqui a Carminha Levi, que ela é uma das pioneiras aqui no Brasil para trazendo esse conhecimento xamânico. Ela foi que trouxe aqui, começou a semear um pouco do xamanismo urbano, aqueles conhecimentos do Michael Hanner, que na década de 60 foi um dos pioneiros também a tirar essas práticas lá, vamos dizer, extrair e reformular, às vezes até, essas práticas que eram nativas lá das tribos para o nosso meio urbano, para o nosso cotidiano, como se a gente ficasse mais familiar. Eu quero só falar mais uma coisinha aqui. Ela vai estar aqui presente, já falamos com ela. Ela vai estar aqui presente ao vivo também aqui no programa Sinais de Fumaça, dando uma entrevista. Eu e o Dani já falamos com ela. Ela vai ter o prazer de falar um pouco também sobre o xamanismo matricial, que ela tanto é apaixonada. Mas vamos voltar aqui com a Mônica Von Koss. E fala um pouco o que é o sagrado feminino, como é que é essa sua visão do sagrado feminino? Do feminino sagrado, né? Em geral, quando a gente fala sagrado, as pessoas logo pensam em alguma coisa ligada à religião. Na verdade, sagrado é tudo aquilo
que nos expande, que nos faz conectar com outros níveis, outras dimensões. O feminino sagrado, o feminino é um modo de olhar para a vida e para o mundo que tem determinadas características, o princípio feminino. Nós vivemos no princípio masculino até então, e estamos entrando de novo num longo período onde vai prevalecer o princípio feminino. O sagrado é porque o princípio masculino ele discrimina, e todos nós aprendemos a discriminar, não é no sentido negativo da coisa, mas no sentido de definição. Ele discrimina. Então, uma coisa é mundana, outra coisa é sagrada. Para o feminino, todo o universo é sagrado, né? O sagrado, ele não se divide, ele, na verdade, a vida é sagrada. E a vida é feminina. A gente lembra daquele livro, né, do sagrado e do profano, do Mircea Eliade, que traz sim, aqueles aspectos mitológicos relacionados com isso também, né, do que a gente considera, né? Então, isso divide o mundo, entendeu? Então, eu tenho uma prática que a gente chama de religiosa e que é sagrada, e tem a vida que é cotidiana. Sim. Isso cinde as pessoas, né? Isso cria algumas possibilidades, mas o excesso disso faz as pessoas ficarem cindidas. Limitadas em diversos aspectos de desenvolvimento na vida, né? Isso. E como é que você enxerga, como é que você vê essa relação do matriarcado e no patriarcado, inclusive na relação histórica? Como é que você enxerga isso? Olha, matriarcado não existe enquanto período histórico. Sim. Tá? Existe como, às vezes, né, existem lugares onde as mães mandam. Mas o próprio fato, porque matriarcado significa o domínio do pai, o patriarcado. E o matriarcado, o domínio da mãe. Então, assim, ele não existe como período. Existem famílias onde a mãe manda, né? Porque o arché que compõe o arcado, né? Na verdade, ele fala de domínio. O que existe historicamente é todo um grande período, o período inicial da humanidade, onde a vida girava, a vida em sociedade, se é que a gente podia chamar, a vida em comunidade girava em torno da mãe. Sim. Então, isso era, na verdade, o Humberto Maturana chama isso de matriciado e não matriarcado. Isso é um equívoco. Matriarcado é uma leitura daqui para trás. Né? Agora quem manda é o pai, antes quem mandava a mãe. As mulheres não mandavam, elas eram o núcleo em torno do qual girava a vida em comunidade. E uma dessas culturas, ou dessas comunidades, e a gente tem até alguns relatos que falam sobre isso, e que sempre, vamos dizer, divinizavam mais essa parte do feminino, era a cultura celta, né? O que você, nesses seus estudos que tem, você já está com seu quinto livro, já foi publicado, participando de outros livros que tem aí, no meio editorial, que você está aí sempre presente, o último que foi lançado também, que você foi entrevistado. O que é que você nessas suas pesquisas, nessas suas análises, você expõe sobre as deusas e como é que ela era vista também lá para os celtas, para a cultura celta? Então, o grande diferencial da cultura celta é que, enquanto a cultura semita, de pastores, né, que é uma cultura de pastores, portanto nômades, eles se deslocavam, enquanto eles se agregaram, quando eles se agregaram em torno de um Deus portátil e, portanto, um Deus celeste, né? E um Deus masculino. As tribos celtas, que eram muito conectadas com o lugar, com a terra, com a árvore, com o lago, com a montanha, portanto, eles não se deslocavam, elas eram conectadas, elas se agruparam em torno do conceito da deusa. Né? E aí é muito forte isso, porque o princípio feminino não quer dizer que as mulheres mandam, elas são fortes, mas a deusa predomina, porque a deusa é a árvore, é o lago, e ela detém, ela é a base disto. Por isso que as deusas celtas, elas são diferentes, e elas são muito poderosas, todas elas. Porque elas eram guerreiras também, elas eram magas, elas tinham muitas habilidades e elas eram muito consideradas. As mulheres na cultura celta
tem o mesmo valor dos homens, é um valor diferente. Enquanto que nas culturas mais patriarcais, mais semíticas, predominam os homens e as mulheres são subalternas, quando muito. Muito bom. A gente vai precisar agora ir para um rápido intervalo. Voltamos já aqui com o programa Sinais de Fumaça. Hoje entrevistando Mônica von Koss sobre o tema Sagrado Feminino. A gente está, daqui a pouco, alguns segundinhos, a gente está de volta aqui com você com o programa Sinais de Fumaça. Até já.